Valeu, algumas comunicações bem rapidinho. Pode soltar aí, Tiagão. Tem algumas aí? Só para relembrar vocês, se você não nos acompanha nas nossas mídias sociais, no próximo sábado nós estaremos recebendo aqui o pessoal da For House, juntamente com o Isaac e toda a banda. Então eu gostaria que você viesse para cá prestigiar esse momento de louvor e adoração que nós iremos ter nesse dia. Vai ser um momento muito abençoado, que você possa vir aqui com a sua família. Você que está nos acompanhando também em casa, esse culto será transmitido de forma online também, para você participar, você que não está podendo sair da sua casa ainda. E no próximo sábado, no dia 5, nós teremos o Worship Sounds aqui também, para uma noite de adoração com a nossa banda aqui, com a nossa banda do Pier, da nossa família igreja. O Diegão está me dando joia lá, porque vai passar, Diegão? Isso, perfeito. Olha que benção. Mas enfim, vai acontecer sábado que vem, e eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, e você pode vir para cá. Antes de começar a ministrar a palavra, eu recebi uma mensagem aqui do Alex, que tem 3 pessoas que vão passar por uma cirurgia. A Isabel também, antes de vir para cá, passou mal o dia todo também, com uma virose, não está conseguindo nem levantar direito. Eu gostaria que nós orássemos por ela, por essas pessoas também. E se você tem alguém na sua casa, na sua família, que precisa também de uma oração, nesse momento você possa colocar a vida dela diante do Senhor. Você pode fazer isso comigo, em nome de Jesus? Pai, nós colocamos a vida dessas pessoas diante do Senhor, porque cremos no Seu poder, cremos, ó Deus, naquilo que o Senhor está fazendo e naquilo que o Senhor pode fazer. Deus, nós apresentamos essas pessoas que passarão por essa cirurgia, nós apresentamos a vida da Isabel, que está lá no online, Deus, que passou mal ontem, hoje, e gostaria muito de estar aqui. Que o Senhor estenda suas mãos sobre eles, ó Deus, cuidando, zelando, para que aquelas pessoas que irão passar por cirurgia, que dê tudo certo, de acordo com a sua vontade. E que as pessoas que estão sendo apresentadas agora por esses jovens, que eles alcancem cura, misericórdia, restauração, salvação, e que o Seu nome, mais uma vez, ó Deus, seja honrado, seja glorificado no nome de Jesus. Amém? Vocês estão bem? Felizes? Yes. Vejo algumas pessoas felizes. Eu tenho algo muito importante para compartilhar com você, e eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Janzão vai me acompanhar, Janzão? Trabalhou até 5 horas, mas está aqui firme e forte também, graças a Deus. Bom, né, Josi? Glória a Deus por isso. Eu tenho algo para compartilhar com você. Se você pode, se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo no Salmo de número 73. Você que está em casa também, não perca essa oportunidade de abrir a sua Bíblia. Lógico, se você estiver acompanhando pelo celular, pegue a sua Bíblia de papel, para que você não perca a transmissão. Mas acompanhe aí também na sua casa, porque eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Se você pode aí, que você que está na sua casa, manda o link dessa transmissão do nosso culto para os seus amigos, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você profundamente. Salmo de número 73. Eu acredito que é a primeira vez que eu vou falar com vocês aqui no livro de Salmos, mas eu gosto muito, principalmente no meu momento de devocional, usar o livro de Salmos para orar acerca daquilo que esses homens de Deus escreveram nesse momento. Muitos de nós aqui estamos muito familiarizados com o livro de Salmos. Quantos aqui não conhecem e recitam, às vezes de cor, alguns salmos? Nós temos salmos muito conhecidos do povo de Deus. Você pode falar um para mim aí, o salmo que você conhece de cor e salteado? Vamos lá. Qual o salmo que você conhece? A Camila já cantou algumas vezes um salmo aqui em cima, junto com o pessoal do louvor. Salmo 23, ok. Salmo 1, muito conhecido também. Alguns têm a sua Bíblia aberta no Salmo 91. Chega na casa da vozinha, o Salmo 91 está bem aberto lá, com as páginas às vezes meio amarelada,
Mas por quê? Os salmos, ou o salmo que nós iremos ler aqui, ele arremete esse momento onde o salmista que escreveu esse salmo, de uma forma de uma poesia, de uma canção, ele traz para nós a realidade exata daquele momento que essa pessoa que escreveu estava vivendo. Ele retrata episódios da vida dessas pessoas que eles estavam vivendo, e eles pegaram ali as suas penas, as suas canetas de uma forma antiga, e eles relataram todos os momentos que eles estavam vivendo. Davi, quando pecou, ou quando ele cai em pecado, logo no seu processo de voltar a Deus, ou de arrependimento, ele escreve o Salmo 51, para a meditação ali, coisas que ele estava passando naquele momento. E o salmo que nós estamos aqui, que eu quero aprender com vocês aqui nessa noite, eu gostaria de falar com vocês em apenas 25 minutos, esse Salmo 73 não foi escrito por Davi, ele foi escrito por alguém também muito importante, que viveu também na época de Davi. O nome do escritor desse salmo é Asaf. Talvez ele não é conhecido pela maioria de nós, mas antes de entrar nesse salmo, se nós lermos apenas o salmo a seco assim, nós não iremos entender exatamente, porque, como eu te disse, isso é uma biografia, uma letra de uma canção que esses irmãos estavam vivendo naquele momento. E aí você me perguntaria: pastor, então quem é esse tal de Asaf? Que eu nunca li, nunca ouvi nada sobre ele. Pois bem, eu vou te apresentar agora. Asaf, quando você vai estudar um pouco da palavra de Deus e da história de Israel, você vai perceber que Asaf, quando ele escreve o Salmo 73, ele tem por volta de 70 anos de idade, diz a história, não a Bíblia, a história. Então é como se nós estivéssemos aqui hoje, sentado com aquele avô, que tem muita bagagem, que tem muita história, que tem muita experiência, e nós sentados, ouvindo as suas experiências e os seus conselhos para a nossa vida. Porque se tem algo que jovem, presta atenção no que eu vou te dizer agora, se tem algo que jovem precisa se atentar, é para os conselhos dos mais velhos. Porque a Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria, isso, meu irmão. Então, se alguém mais velho vai te dar um conselho, não diga: esse cara nem ligar o Instagram, ele sabe, mas ele exatamente sabe aquilo que você precisa saber, para que você não dê uma mancada que você possa dar. Então Asaf, ele escreve aqui no auge da sua história, homem que já tinha passado por diversas etapas da vida, e se ele estivesse sentado aqui hoje, pudesse compartilhar um pouco da sua história, certamente, ele falaria um pouco da motivação que ele teve ao escrever esse salmo. Asaf era quem, pastor? Vou te falar agora. Asaf era alguém da tribo de Levi, alguém que nasceu na tribo de Levi, que era uma tribo entre 12 tribos que foram separadas exclusivamente para cuidar do culto, da adoração e do serviço ao Senhor. Em Israel havia 12, Deus escolheu 12, formou 12 tribos, mas quando ele olha para Levi, o chefe daquela tribo, ele diz assim: vocês serão separados a partir de hoje para cuidar do serviço do templo. Então tome cuidado, já vou abrir uma brecha aqui para você que gosta de estudo de teologia. Levita não é só alguém que está com o microfone cantando aqui. O levita, o ofício do levita era cuidar do templo, desde administrar aquilo que estava acontecendo, mas também cuidar, vinha de estar na plataforma, mas vinha também daqui cuidar e zelar pelo templo. Então essa tribo
foi separada por Deus, exclusivamente para trabalhar para Deus. Então Asaf, ele nasce em todo esse contexto, enquanto os seus irmãos, os seus amigos das outras tribos iam trabalhar no campo, cuidar do gado, fazer os seus afazeres comuns para sustentar a sua família, Asaf, juntamente com a sua família, ele ia até o templo servir ao Senhor para prestar culto a Deus, porque esse era o ofício de Asaf. E Asaf cresce, assim como eu e você estamos crescendo. Asaf sai da fase de criança, Asaf passa pela adolescência, que antigamente não existia. Após os 12 anos, ele agora começa a trabalhar assiduamente no templo, a exercer o ofício de levita no templo. E a Bíblia vai dizer que Asaf fica tão bom, Jean, naquele negócio, que ele vira líder dos instrumentistas do povo de Deus. Alguém que começou ali apenas olhando, agora a sua habilidade, aquilo que Deus o deu, começa a aflorar tanto, que ele vira líder dos instrumentistas do povo de Deus. Então, Asaf estava de contínuo, servindo ao Senhor, prestando culto a Deus, e fazendo exatamente aquilo que ele precisava fazer. Ou seja, Asaf gastou toda a sua vida servindo a Deus. Asaf gastou toda a sua juventude servindo a Deus. Asaf gastou tudo o que ele tinha, o que ele não tinha, a serviço a Deus e ao povo de Deus. Enquanto os outros estavam fazendo qualquer outra coisa, Asaf no seu turno estava servindo a Deus. Enquanto seus amigos estavam fazendo qualquer recreação, jogando, nem existia esse negócio, mas fazendo qualquer outra coisa, Asaf estava no templo, porque o turno era, na verdade a tribo era dividida por turno. Então no turno de Asaf, ele precisava estar lá servindo a Deus. Agora imagina você, meu irmão, alguém que tem como profissão, se eu posso falar assim entre aspas, servir a Deus, o templo de Deus e o povo de Deus. É 24 horas por dia nesse ambiente, é 7 dias da semana nesse ambiente. Ele nasceu, cresceu e se desenvolveu nesse ambiente. Então Asaf estava no templo, aconteciam os milagres, Asaf estava vendo os milagres. Deus descia sobre o povo, Asaf estava lá vendo Deus descer sobre o povo. Deus operava maravilhas no meio do povo, Asaf estava lá servindo a Deus e vendo Deus fazer todas as coisas no meio do povo. Então Asaf foi uma testemunha ocular daquilo que Deus fez no meio do povo de Israel enquanto ele viveu. A Bíblia diz que quando os instrumentistas junto com Asaf tocavam, a glória do Senhor descia sobre o templo, e os sacerdotes que estavam administrando o culto, eles não conseguiam se manter de pé, tamanha glória do Senhor, quando foram inaugurar o templo de Salomão. Então Asaf passou por todo esse período, juntamente com os seus filhos, vendo, ouvindo e testemunhando aquilo que Deus estava fazendo no meio do seu povo. Todos os dias da sua vida, 7 dias da semana, enquanto ele estava ali, ele estava vendo Deus fazer. Enquanto Asaf estava ali, ele estava vendo Deus fazer. Isso é muito importante que você entenda nessa introdução. O nível de intimidade e de proximidade que Asaf tinha daquilo que Deus estava operando. Asaf ficou tão notável no meio do povo de Israel, que quando Davi foi buscar a arca, que todo mundo já conhece essa história, lá em Obed-edom, coloca sobre os bois, a arca cai, Uzá põe a mão, morre, e Davi vai consultar como deveria trazer a arca novamente para a sua cidade.
Davi percebe que precisa trazer nos lombos dos levitas. Ele escolhe 3 pessoas para trazer a arca. E uma dessas 3 pessoas especiais que o rei Davi escolhe, no meio deles está Asaf. E os anos se passam, e o ofício de Asaf, Tiagão, cada dia mais é desenvolvido, porque Asaf é comprometido, Asaf se entrega, Asaf está para fazer ali, é pau para toda a obra. E um dia Davi resolve deixar a arca ali na sua cidade e estabelecer um culto ali. E quando ele estabelece o culto ali na sua cidade, ele precisa de alguém para liderar. Quando Davi estabelece o culto ali na sua cidade, ele precisa de um sacerdote ou de um levita para tomar conta do culto. E aquela pessoa que estava pronta sempre para servir, ela foi a escolhida. E o escolhido pelo rei para ser o comandante ou sacerdote oficial daquela administração foi Asaf. Como um prêmio, como algo especial que aconteceu na vida dele, por toda a sua dedicação, por todo o seu zelo e por tudo aquilo que ele estava fazendo. Oi! Asaf, quer ficar aqui com o tio? Quer ficar aqui com o tio? Vocês entenderam até aqui a história de Asaf ou não? Eu preciso dar essa biografia para vocês antes da gente ler e entender o que é esse capítulo, porque você pode se identificar muito com a história desse cara. Você na sua vida, não é necessariamente na sua vida ministerial, mas na sua vida como um todo, você pode se identificar muito com essa dedicação, com aquilo que você está servindo a Deus, com aquilo que você está vivendo em Deus, por aquilo que você já viveu em Deus. Então Asaf era típico da pessoa que dedicou exatamente toda a sua vida a Deus. Sabe aquele cara que faz chuva ou faça sol, ele está pronto a servir. Aquela pessoa que faz tudo de forma correta para agradar a Deus. Aquela pessoa que faz com zelo, com temor, e sempre procura fazer as coisas nos mínimos detalhes, de forma correta, justamente para agradar a Deus. Só que, muitos desses momentos que nós vivemos, nós precisamos prestar atenção. Agora redobre a sua atenção, por favor. Porque muito daquilo que nós fazemos, muito daquilo que nós praticamos, às vezes, como Asaf, pode cair na rotina e nós começarmos a fazer no modo automático. Você já aprendeu a fazer, você já sabe como fazer, você já até sabe como vai acontecer, e a partir daquele momento você começa não a fazer por amor. A partir daquele momento você começa a fazer não pelo zelo que você tem, mas pela simples obrigação, porque você já sabe como fazer. Isso você pode expandir para todas as áreas da sua vida, principalmente depois do 2º ano de casamento. Você já sabe como a sua esposa funciona, você já sabe como ela funciona, você já tem na sua consciência, agora ela não vai largar mais de mim mesmo. Aí você cai na rotina de fazer sempre a mesma coisa no modo automático, porque você não quer mais fazer, não pelo amor que você conquistou a pessoa, mas simplesmente pela obrigação de estar com ela. Assim acontece no nosso trabalho também, não é verdade? Você tem 1 ano de empresa, você está trabalhando igual um leão.
Você tem 6 meses, meu Deus, você não falta um dia. Mas passou o 2º ano, o 3º ano, você está indo ali todo dia agora por obrigação. Porque aquele prazer de acordar às 6 da madrugada, todos os dias, às vezes de sábado, às vezes de domingo, agora te leva não mais a exercer a sua profissão por amor, mas simplesmente por simples obrigação. Agora vamos traz comigo, por favor, traz comigo para cá agora, traz comigo para cá. Asaf estava fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer, aquilo que ele nasceu para fazer. Quando Asaf nasceu, o pai dele já sabia, esse vai ser mais um levita. Então ele começa a fazer exatamente aquilo que eu e você ficamos caçando no YouTube, nos coaches, nas palestras, não sei na onde, para saber, pai, por que eu nasci? Por que eu existo? Por que eu estou nessa terra? Asaf já sabia. E ele começa a fazer justamente no modo automático, porque desde sempre ele já sabia o que fazer. E ele traz essa consciência para dentro daquilo que Deus o chamou para fazer e daquilo que Deus fez, que quando ele nasceu, Deus o chamava para fazer. Olha só que consciência que Deus está nos dando a oportunidade. Então você precisa mastigar isso. Asaf era levita, músico, servia a Deus como ofício, dedicou toda a sua história a isso, viu inúmeros milagres, presenciou várias vezes a manifestação de Deus, várias e várias vezes. Várias e várias vezes. E aí ele pega, no auge da sua história, ele começa a escrever o Salmo 73, que agora eu e você vamos ler. Por favor, me acompanhe. Isso, Jean. Muda o tom agora para uma música triste agora, por favor. Essa não, muda. Não, estou brincando. Olha só o que ele diz no versículo 1. Depois dessa consciência, vocês entenderam onde eu queria chegar? Sim ou não? Sim ou não? Algumas pessoas balançando a cabeça estão entendendo que vocês estão entendendo. Asaf pega agora a sua caneta e começa a escrever. Versículo 1. Certamente, Deus é bom para com Israel, para os puros de coração. Certamente, Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Versículo de número 2. Mas quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco eu não me desviei. Só até aí, não lê mais não, por favor, senão vai... Deus é bom, é como se ele estivesse sendo irônico aqui. Certamente, Deus é bom para todo mundo, menos para mim. Você já falou isso alguma vez na sua vida? Deus está abençoando o Baga, Deus está abençoando o Crisão, Deus está abençoando não sei quem, menos eu não saio do lugar há mais de 5 anos. Deus, o que eu fiz? O Senhor é bom para o meu vizinho, é bom para o cachorro do meu vizinho, é bom para o gato do meu vizinho, mas eu... É isso que Asaf estava dizendo naquele momento. Deus, certamente o Senhor é bom e ponto, mas só para alguns, menos para mim. Porque quanto a mim, eu estava servindo a Ti, eu estava fazendo tudo correto, mas em algum momento da minha história, depois de você saber tudo isso que eu te contei,
ele vai dizer: quanto a mim, os meus pés, ou seja, a minha fé, ela quase tropeçou. Quanto a mim, por pouco, Deus, mas faltou muito pouco para mim me desviar dos seus caminhos. Como assim? Alguém que está servindo a vida toda na sua casa, alguém que está se dedicando todo o tempo na sua casa, como assim? Mas essa é a realidade, querido, desse homem. Por isso que o Salmo, quando eu comecei, eu disse que era a realidade que estava dentro do coração daquele homem. As coisas que muitos de nós escondemos ou tentamos esconder de Deus e das pessoas, aqueles caras, ou esses caras, eles tiveram a audácia de dizer para Deus: Deus, em algum momento na minha trajetória, por mais que eu estava na sua casa, eu quase me desviei. Faltou pouco, Deus, para mim não chutar o balde. Isso não é murmuração, isso é uma lamentação. Não tenho tempo para explicar isso, pelo amor de Deus. Isso é uma lamentação. Lamentação, só para você entender, é para pessoas que têm fé. E murmuração é para alguém que perdeu a fé. Lamentação é você fazer aquelas orações sujas: Deus, o que eu fiz, que o Senhor está vindo contra mim. Você vai ver vários salmos desses. Você vai ver um livro de lamentações de Jeremias. Algo que está no fundo do coração, mas ele crê em Deus. A murmuração é alguém que já perdeu a fé. Eu não sirvo para nada, Deus não está nem aí para mim, não estou nem aí para nada também. E que o mundo... Aí você já sabe o resto dos termos. Mas esse homem, ele vira para Deus: Deus, chegou o momento da minha vida que eu quase caí. Cara, Asaf, o levita, alguém tão especial, alguém que tocava todos os instrumentos, alguém que era ungido, alguém que tocava e a glória de Deus vinha, alguém que fazia e os milagres de Deus aconteciam assim. Ele vai dizer: quanto a mim um dia, alguém te dando um conselho: quanto a mim um dia, eu quase vacilei, eu quase escorreguei. E aí você perguntaria para Asaf a pergunta que eu faria para ele também. Qual é a pergunta que você faria para Asaf nesse momento? Se ele contasse para você: cara, teve um momento na minha vida que eu quase caí. Qual é a pergunta que você faria para ele? Parece que eu ouvi alguém? Dá 10 para ele. Mas o que aconteceu, Asaf? Qual foi esse momento chave? O que aconteceu na sua trajetória que você quase se desviou? E ele vai contar para nós aqui nessa noite. É Bíblia, teologia e revelação e nada mais. Vamos lá. Versículo 3. Olha o que ele diz aí. Você que está em casa, acompanha também. Vai destilar como mel isso. Olha, eu quase caí, pessoal de Sertãozinho, pois eu tive inveja dos arrogantes. Quando eu vi a prosperidade dos ímpios, quando eu olhei a prosperidade daqueles que não serviam a Deus, em algum momento, olha para cá agora, eu parafraseando, olha cá para cá. Em algum momento da minha trajetória, quando eu estava servindo a Deus, eu comecei a ver os stories das pessoas que nem na igreja vão. Eu comecei a ver as pessoas que nem dizimista eram, mas que ganhavam salários astronômicos. Eu comecei a olhar para isso, o Asaf está dizendo. E eu comecei a ver que eu constituía a minha família diante de Deus, fazendo as coisas tudo certinho, levando os nenezinhos tudo para a igreja, enquanto aqueles que nem a Deus serviam, levava lá para o Coxilha dos Pampas no sábado à noite, no cinema e tudo mais. Eu pus os meus olhos nisso, por isso eu quase desviei. E ele vai continuar. Eles não passam, versículo 4. Essas pessoas que eu estava olhando, eles não passam por sofrimento. Eles têm o seu corpo saudável e forte.
Olha só como isso é atual nos nossos dias de hoje. E tem gente falando que a Bíblia precisa ser atualizada. Gente, é só ler. Porque eles não passam por sofrimento. Versículo 5: eles estão livres dos fardos de todos. Eles estão livres de todos os fardos, não são atingidos por doença, como são atingidos os outros homens. Olha para cá, meu irmão. Olha só o que esse homem de Deus estava enfrentando nesse momento. Era como se tudo aquilo que ele fez durante toda a vida dele, ele tirou, Cíntia, os olhos de Jesus. E ele colocou naquilo que eu falei há 2 semanas atrás, no lugar errado. E quando ele colocou os seus olhos no lugar errado, ele disse: eu quase me desviei. Sabe por quê? É o jogo da comparação, assim como eu e você fazemos isso nos nossos dias. Eu comecei a comparar a minha vida com a vida daqueles que não amam e não servem a Deus. Eu comecei a comparar o meu casamento com aqueles que não amam e não servem a Deus. Eu comecei a comparar a minha vida financeira com o primo rico que não ama e não serve a Deus. Eu comecei a comparar a minha trajetória profissional com aqueles que não amam e não servem a Deus. E quando eu fiz isso, faltou pouco para eu me desviar. Porque em algum momento da minha trajetória, eu comecei a olhar para o lugar onde eu não podia olhar. Será que isso acontece nos nossos dias de hoje? Será que isso é tão atual como naqueles dias? Meu irmão, deixa eu abrir os seus olhos, porque vocês sabem que aqui é papo reto, ó. Eu não tenho rabo preso com ninguém, então eu posso falar tudo que eu preciso falar. Vai chegar momento na sua história, na história da sua vida, ou você acha que você é melhor do que Asaf? Que você vai olhar para a direita, você vai ver as pessoas muito melhor do que você. E você vai questionar Deus: Deus, mas eu estou no domingo, estou no sábado, estou no domingo, estou na quarta, estou na sexta, estou servindo, estou fazendo, e parece que a minha vida não vai e aí, não vai e aí. Vai chegar em um momento da sua história que você vai olhar o casamento da sua amiga, que nem serve a Deus, e vai falar assim: nossa, nem na igreja eles vão, eles nem ouvem pastor, e assim parece que o casamento deles é a mil maravilhas, eles não passam por dificuldade. Vai chegar em algum momento da sua história que o seu pai ou a sua mãe, ou você mesmo, pode ficar doente, e você vai falar para Deus e falar assim: Deus, eu te sirvo, por que eu estou doente desse jeito? Por que eu estou passando por isso? Sendo que o fulano de tal, nada passa, ele nem te conhece. Nós, eu e você, seremos tentados em algum momento da nossa trajetória a passar exatamente aquilo que esse homem passou nesse momento. Só que ele teve coragem o suficiente para dizer para Deus aquilo que estava no coração dele. Agora, a minha pergunta para você é: será que você tem coragem o suficiente para dizer para Deus aquilo que está no seu coração? Ou você acha que Deus vai ficar passando pano para você? Às vezes Deus não quer ouvir: ai Deus, obrigado por mais esse dia, estou com saúde, glória a Deus, aleluia, abençoa, 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 obrigado, tchau. Ai Deus, obrigado, ai Deus, obrigado, obrigado Deus. Ai, minha mãe, meu pai é uma bênção, Deus, obrigado. Às vezes Deus quer ouvir as suas orações sujas. Deus, eu não entendo. Deus, eu não estou entendendo essa minha vida. Deus, será que eu estou fazendo só coisa errada? Será que eu não estou entendendo, Deus, para onde que eu tenho que ir? Deus, eu estou achando que eu estou fazendo certo, mas será que eu estou fazendo errado, Deus?
Deus, me dá uma luz, porque se o Senhor não me der uma luz, eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer, Deus. Deus está cansado das mesmas orações que você acha que é suficiente para Ele te ouvir. Deus quer ouvir as suas orações, meu irmão, minha irmã, daquilo que você precisa falar. Pede licença para o seu maridão, tranca 10 minutinhos no quarto e grita: Deus, onde você está que eu não estou te ouvindo, não estou te enxergando? Deus, por que isso se acometeu na minha vida? Deus, eu sou tão jovem, não sei o que fazer da minha vida, Deus. E você está lá: Deus, obrigado, 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 obrigado. E Deus está falando assim para você: em que momento você vai orar de verdade? Meu irmão, isso daqui era Asaf, um dos salmistas mais importantes da história de Israel. E ele vira para Deus e deixa registrado para mim e você olhar a fraqueza dele e falar assim: ninguém é de ferro, e não existe Superman. Mas você fica ouvindo esses caras aí no YouTube, olha para o espelho e fala que você é o máximo, que a sua força interior está dentro de você, que você vai romper não sei o quê, que você é lindo, belo que nada, irmão. A vida é diferente. E eles disseram assim: porque eu tive inveja, porque eu tinha um Celtinha e servia ao Senhor, que acabava a gasolina direto. E ele tinha um Honda Civic, nem te amar, te amava, Deus. Só que eu e você ficamos aí. Acompanha comigo, tá pesado? Aumenta o som aí, Janzão. Só para dar uma descontraída. Isso aí, ó. Glória, glória, aleluia. Aí, ó. Olha o versículo 11. Eles dizem: como saberá Deus? Terão conhecimento do Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Agora agora é o final. Sabe aquele versículo final? Ele diz: certamente foi-me inútil manter o puro coração e lavar as minhas mãos na inocência. Isso é decretando exatamente tudo o que ele fez durante toda a sua vida. Ele disse: certamente me foi inútil, ou seja, não valeu de nada ser fiel, me manter puro, me manter íntegro. Certamente foi inútil, porque de tudo que eu fiz, nada eu ganhei. Para ou continua? Esse é a história ou retrato da vida de um grande homem de Deus. Ele chegar no final da sua vida e dizer: certamente foi inútil preservar a minha mocidade. Quando eu era jovem, eu poderia estar curtindo, fazendo tudo o que eu deveria fazer. Foi inútil. Me preservar para uma mulher só foi inútil. Quer ser fiel? Está todo dia servindo lá, 7 dias na semana. Foi inútil. Foi inútil, não valeu de nada, eu perdi tudo. Eu perdi os anos da minha vida, eu perdi a melhor época da minha vida, poderia estar fazendo um monte de coisa. Foi-me inútil me manter puro e lavar as minhas mãos na inocência. Aguenta, coração. Versículo de número 17, e a gente caminha para o final. Mas o versículo 17, ele tem um ponto de inflexão, ou seja, um ponto de mudança na vida de Asaf. Ele está aqui derramando a sua alma,
derramando o seu entendimento. Eu espero que você tenha entendido, senão você vai lá no YouTube e assiste de novo. Mas no versículo 17, sabe aquela palavra que muda tudo? Sabe aquele conselho que vira uma chave na sua vida? Sabe aquela conversa que parece que estava tão obscura, e você ouve aquilo e parece que muda tudo? No versículo de número 17, ele diz: até que, olha só que lindo, eu estava vivendo isso tudo, eu estava passando por isso tudo, eu estava dizendo para vocês tudo isso, até que, quando ele diz até que, é como se dissesse assim: esse negócio agora eu não conhecia, mas quando eu conheci, o jogo mudou. Sabe aquela mina que você conhece, que muda a sua vida? Você era um bobão, aí alguém entra na sua história e muda completamente. Sabe aquele start que você tem, aquele inside, e você fala assim: mudou tudo. Até que ele diz: eu entrei no santuário de Deus. Uai, parece meio utópico isso. Uai, Asaf, você não estava lá a vida toda? Você não estava lá servindo a vida toda? Uma coisa é você ir até lá, uma coisa é você estar lá, exatamente lá, desfrutando o que é certo lá. Ele diz: tudo isso eu passei, até que eu entrei no santuário de Deus. Então eu compreendi o destino, ou todas as indagações que eu tinha a respeito da minha vida. Sabe por quê? Isso virou uma chave na vida dele, porque estar no santuário arremete estar na presença do próprio Deus, remete você ter um encontro genuíno com Jesus, remete que você até aqui era um religioso apenas, a partir daqui você é um convertido. Porque existe diferença entre convertido e convencido. O convencido, ele frequenta o culto, ele vem na igreja, ele conhece todas as músicas da igreja, ele já sabe o jeito que o pastor prega, que fala, que não fala, mas no momento de tomar decisão, ele nunca toma decisão baseado na palavra de Deus, ele sempre toma baseado no seu conhecimento e naquilo que ele acha que é certo. O convertido não. O convertido é sempre: sim, sim, Senhor, fala que o teu servo ouve. Deus é para casar com a loirinha ou com a branquinha, vou casar. Deus é para, vou fazer. Deus é para entregar, eu vou entregar. Deus é para servir, eu vou servir. O convertido e o convencido estão no mesmo lugar, porém um está apenas, o outro vive aquele momento. Então Asaf, até aquele momento da sua história, ele apenas estava ali, participando como qualquer outra pessoa participa. Mas quando ele entra de verdade, ele tem um encontro com Deus, e todas as suas indagações são respondidas. Traz para cá, pastor. Trago agora. O problema maior da nossa geração é: se eu tenho qualquer dúvida a respeito de qualquer coisa, eu dou um Google ou vou lá no YouTube. Quando esses caras tinham indagações ou dúvidas a respeito de qualquer coisa, eles corriam para o santuário de Deus e diziam a Deus: qual é a sua vontade? Agora eu vou falar. Vocês lembram de Ana? Ana, esposo de Penina, lembra dela? A estéril, não tinha filho, há quase, se me falha a memória, mais de 20 anos, vivia brigando com Penina, com Elcana e tudo mais, vivia brigando com Elcana, seu marido, e com a outra, até que um dia, a Bíblia vai dizer que ela entra no santuário de Deus,
e ela se derrama e faz aquela oração suja, ao ponto do sacerdote, do levita dizer: você está embriagada, mulher, 9 da manhã? Não, estou não, só estou derramando a minha alma perante o Senhor. A Bíblia diz que quando ela sai de lá, ela sai contente, ela sai grávida. Sai, Marcelinha? Certa resposta, 10 para Marcelinha também. Ela não sai grávida, ela sai da oração, ela sai como ela entrou, simplesmente feliz, porque ela teve um encontro com Deus naquele momento. Quando à noite ela tem relações com o seu marido, aí sim, mas ela entrou no santuário, foi transformada para o Senhor, não aconteceu nada, mas ela saiu com a convicção: hoje eu encontrei a Deus. Sabe por que você sai daqui todo sábado à noite da mesma forma? Porque simplesmente você se encontrou comigo e com seus amigos. O dia que você se encontrar com Deus, você sai dessas portas para fora, totalmente transformado, e você sai: eu não sei se Deus vai fazer, eu não sei como Deus vai fazer, mas eu tive um encontro verdadeiro com Deus. É assim que funciona. Até que Asaf entrou no santuário de Deus, e a sua vida foi totalmente transformada. A pergunta que eu mais ouço na história: pastor, eu não sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. Eu viro para a pessoa também: eu também não sei, irmã. Mas qual é? Eu posso buscar com... Teve uma irmã uma vez que falou comigo que alguém queria pagar para revelar para ela qual era o propósito da vida dela. Falei: misericórdia, Deus faz isso de graça. Só que a gente, quando estamos com algumas indagações, assim como Asaf estava, nós buscamos no lugar errado. Seu casamento tem jeito? Tem. Seu namoro tem jeito? Tem. A sua profissão tem jeito? Tem. A sua vida financeira tem jeito? Tem. Os seus projetos como jovem? Tem. Os seus sonhos? Tem. Tudo que você faz tem jeito. Só que a resposta está no santuário. O santuário quer dizer o quê? Na presença de Deus. E sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Principalmente se você teve um encontro com Jesus, sempre vai ser assim. A internet pode fazer o que for, mas sempre vai ser naquele lugar. Por isso que Jesus falou, e eu vou parar: quando entrares no seu quarto, feche a porta, ora o seu pai que está em secreto, e em secreto Ele vai te falar aquilo que você precisa fazer. É no santuário, meu querido. Você está correndo para lá, correndo para cá, desesperado para cá, desesperado para cá, e Deus está esperando você no mesmo lugar de sempre. Vou parar aqui. Cadê os pessoal do louvor, por favor? Ai, estou muito feliz. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar, querido. É um momento de você ter um encontro com Jesus. Talvez você está igual a Asaf, você só não desviou porque alguma coisa aconteceu. Ou você está desviado e Deus está olhando para você, igual o pai olhou para o filho pródigo. Ele está pronto para colocar o anel de novo, colocar a sandália e colocar a capa sobre você, para dizer para você: você é amado, você é bem-vindo. Tudo isso que eu disse para você até agora é simplesmente para te conduzir para o lugar que você nunca deveria ter saído, ou para o lugar que você nunca entrou, que é no lugar exatamente, no centro da vontade de Deus, porque é no centro da vontade de Deus que Ele vai dizer para você: vira para a direita e você vai para a direita, vira para a esquerda e você vai para a esquerda, corre você corre, para você para, pula você pula, porque é no centro da vontade de Deus que você tem as suas realizações. Você pode orar comigo, por favor? Se coloque de pé. Você que está na sua casa também, se você gostaria de receber Jesus, você pode colocar aí nos comentários, está aparecendo também um QR Code, nós iremos entrar em contato com você.
Se você está aqui ou na sua casa que precisa se reconciliar com Jesus, esse é o momento. Você que precisa ter um encontro com Jesus, não um encontro com a religião, por favor, nós não falamos sobre religião aqui. Nesse momento Jesus quer te encontrar, Ele quer ir no fundo da sua alma, do seu coração, Ele quer ouvir as suas orações sujas agora, e você tem a oportunidade de fazê-la agora enquanto essa canção está cantando. Se você quiser sair do seu lugar, se ajoelhar no altar, mas faça uma oração verdadeira hoje, faça uma oração sincera hoje, fala aquilo que está dentro do seu coração, filho. Deus não vai te fulminar por causa dessa oração, mas até que você não entre na presença de Deus, você não vai ter resposta para aquilo que você veio buscar aqui nessa noite. Deus, esse é o seu povo, essa é a sua palavra, nós não ficamos nada fora da sua palavra, é ela que nos dá vida, é ela que nos confronta, é ela que nos admoesta, é ela que nos exorta, Deus. Olha para a vida desses jovens, ó Pai, quantos estão aqui que estão perdidos ainda? Quantos que estão aqui estão sem rumo ainda? Quantos que estão aqui só estão dando cabeçada na vida, Deus? Nós queremos ter um encontro com o Espírito Santo de forma sobrenatural, para ouvir a sua voz, para entender como Asaf entendeu, Deus. Muda a história de muitos que estão aqui, daqueles que estão abrindo o seu coração agora, Deus, daqueles que precisam, Senhor, de uma resposta, seja para qualquer área da sua vida, Deus, aqueles que estão chorando agora, aqueles que estão desesperados agora, aqueles que estão rasgando o seu coração agora, Deus. A sua palavra diz que o Senhor não tolera o morno, que não haja nenhum morno aqui nessa noite, que não haja ninguém morno aqui, porque o Senhor está a ponto de vomitá-lo, Senhor. Mas nós queremos converter o nosso coração, e converter o nosso coração, tira o coração de pedra e nos dá um coração de carne, ó Deus, porque o Senhor diz à igreja, que o Senhor nos amou, Deus, antes da fundação do mundo, o Senhor já havia entregado Jesus, para aqueles que o Senhor iria eleger para a salvação. Nós não queremos tornar o sacrifício de Jesus em vão, é o que eu oro nessa noite, em nome de Jesus.